Bom, para você que tá achando que bike, arte é só festival, tu tá errado, tá errada. A gente também ocupa as ruas, até agora, nesse momento da pandemia. Certo? Semana passada aconteceu na rua do Glicério uma intervenção de infografite com o pessoal do Imagem. Então, eles vão contar aqui pra gente um pouco sobre o processo de criação e produção do grafite pintado na região do Glicério, que tem o objetivo de alertar a população sobre 2 temas: o uso da bicicleta como ferramenta de transformação social e a necessidade de prevenção contra o Covid-19. Né? O Margem é uma iniciativa multidisciplinar do bairro do Grajaú que usa a arte urbana para conscientização ambiental. Louco, né? Só progresso, família, só progresso. Então, fique agora com um bate-papo maneiro. Mauritinho, estão aí? Salve, salve! Firmeza, pessoal! Salve! Sintonizados aí? Estamos aí. Acompanharam o papo Legal. reto, hein? Acompanharam o papo reto aí, né? Total, total. É isso aí. Fica ligado, hein, mano? Tamo de olho. Ó, agora eu vou deixar vocês aí com o Cadu, nosso diretor de projetos do Instituto Aro 60, né? Vai rolar um bate-papo agora. Tim e Mauro do coletivo Imagem. Agora, com vocês. Valeu, Dani. Muito bom. Muito feliz de estar aqui nesse momento. Um pouco tenso por essa coisa do ao vivo, né? A conexão que às vezes cai. A gente estava ali numa apresentação incrível de Gustav e tal, aí com a conexão. O Murilo também entrou ao vivo ali, de cima do viaduto, isso tudo na cadeira. Esse bike art era para estar rolando na rua, é onde a gente sabe fazer os festivais, é onde a gente sabe fazer acontecer. Então, a gente está aqui agora, né, cada um na sua casa, debatendo sobre arte urbana, ocupação do espaço público, sobre vidas negras, sobre a bicicleta como ferramenta de transformação social, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, Mauro e Tim do Imagem, parceiros antigos aí. Salve, meus manos! Salve, salve, gente. Satisfação muito grande estar com vocês aí também, viu? O festival, a bike, a arte, são paixões muito antigas já. Legal, mano. Legal. E aí, antes da gente entrar nesse papo sobre essa intervenção que vocês estão fazendo lá, né, o Infografite, que é um negócio que vocês já fazem há um tempo e que muito feliz de vocês estarem somando, queria começar falando um pouquinho aí, né, do Imagem, e aí até separei umas imagens aqui, acho que a Renata, se ela puder colocar para a gente relembrar e até aquecer um pouco aí, tô vendo vocês de gorro, de casaco, por aqui também tá frio, em muitos cantos do Brasil tá bem frio, tem a galera de Porto Alegre acompanhando a gente, que acho que lá tá mais frio ainda, mas também tem a galera do Recife, que acho que não tá tão frio assim e tal, então o Brasil todo aí com a gente, mas para trazer umas imagens, relembrar aí do território de vocês, da quebrada de vocês, em 2017, o Bike Art, né, porque o Bike Art não começou agora, começou lá em 2012, e aí a gente foi passando por vários territórios, e sempre somando, fortalecendo o que já tem de potente no território, e aí para a gente aquecer com esse céu azul lindo ali, na margem da represa Billings, umas fotos e mostrar que quando o Bike Art rola na rua, rola mecânica comunitária. Pode passar as fotos aí, vai passando aí, por favor. E aí a molecada leva suas bikes, a gente conserta as bikes na hora, isso era para estar rolando hoje, mas não tá. Aí uma galera de pedal chegando para curtir o festival, vem de vários cantos, chegando lá no cantinho do céu, as artes aí, esse murão de grafite, aí, Mauritinho, também queria pôr para vocês falarem. Aí, ó, Dani Nega cantando, não sendo MC, mas cantando lá naquela edição. E aí, para vocês falarem um pouco, deixando essas fotos, pode ir passando aí, por favor, para a gente também ir aquecendo né, as nossas lembranças, conectando com os nossos territórios, para quem não é do Grajaú, conhecer mais de onde vocês vêm, e aí a gente vai falando também desse território que é potentíssimo no grafite, vocês fazem parte disso, que o Bike Art também é teatro, circo na rua,
E esse projeto aqui também para vocês comentarem aí das velas, das artes nas velas e dessa paisagem aí muito foda que vocês têm. Também aí Maurão já, né, requalificando, pintando, fazendo as plaquinhas do Bike Art, tudo. Então, a casinha também, tudo para aquecer a gente aí e começar esse papo. Beleza? Então, se vocês pudessem aí se apresentar um pouquinho mais, falar rapidinho. O Maurão aí também no evento que a gente fez, aí depois a gente entra nessa parte aí desse muro. Então, segura um pouco essas imagens. Se a gente ficar só com o Grajaú por enquanto, a gente já entra lá, para vocês fazerem uma rápida apresentação aí de imagem e de vocês, porque também o papo aqui não é muito longo, mas é sempre bom ouvir de vocês. Legal, Cadu. Muito obrigado aí mais uma vez aí pro Aro, né? Esse projeto Bike Art que é incrível, já não é o primeiro ano que a gente participa e como esse ano, inclusive, que foi no Grajaú, foi... Nossa, ver essas fotos aí, cara, só resgata assim, fico lembrando da molecada me perguntando até hoje quando é que vai ter o próximo, sabe? Porque foi uma baita intervenção na quebrada mesmo, né? Eu acho que veio ciclista de tudo quanto é lado, né? Uma estrutura legal, valorizando a cultura da bike, os moleques que já piram na bike, né? Enfim, né, mano? E o dia, inclusive, né? Hoje a gente tá aqui num contraponto aí já. E, enfim, meu, acho que a gente vem, como você já falou aí, dessa linguagem da arte urbana, né? Do grafite, a gente é filho dessa cultura da arte urbana, né? E a bicicleta também, inclusive, sempre muito fez parte da nossa relação com a cidade também. A bike sempre foi um meio de transporte e hoje até é um estilo de vida mesmo, né? E nesses contextos andanças pela cidade é que a gente vai descobrindo a cidade, descobrindo outras pessoas, como o próprio vocês mesmo, a galera do Ar eu conheci, foi nesses rolês aí, não lembro exatamente aonde, mas foi nessas circuitos aí pela cidade, né? Foi 2015, acho, por aí. Então. Vocês participaram do Cantuta já, do Bike Art de Cantuta. Isso, pode crer. Lembro. O Mauro teve bem forte também nesse dia aí também. E para quem não conhece, gente, assim, o Imagem, ele é um grupo que nasceu ali em 2006, mas antes disso já tinha ações em conjunto. É um grupo de artistas, artistas que também têm uma forte prática dentro do campo da educação. Então todo mundo atua nas áreas de educação como educadores em vários meios. E aí a gente começou o Mauro, principalmente, pode até falar um pouco, pontuar isso, a partir de alguns projetos, tentar incidir dentro desse campo da arte urbana, da educação, do trabalho em rede também, porque isso também é um trabalho que é feito no coletivo, mas que acaba articulando coletivos diversos, né? Sempre tentando ampliar a discussão que permeia as nossas questões pessoais, mas dialogando com as demais pessoas, né? Que estão aí também. Né? E aí foi cada vez mais chegando mais pessoas e cada vez mais engrossando o caldo, né? Até chegar a gente a se perguntar mesmo, inclusive a Dani Nega deu um salve aí que é importante, como que nós, sobretudo artistas, né, que lidam com as pessoas de uma maneira muito intensa, né? Como a gente se coloca, como a gente se posiciona, como a gente pode contribuir nesse debate público, né? E que são vários, né, que estão postos aí, né? Ela trouxe inclusive uma questão que é importantíssima, né? A gente debater o nosso machismo de cada dia, né? E que é uma questão muito presente até hoje, né? Na gente, né? É difícil a gente se desvincular disso, mas eu acho que já estamos dando, né? Alguns passos após cada tapa na cara que a gente recebe com motivos, né? Mas enfim, estamos aí para poder reconstruir, né, o que a gente conseguir aí também, né? E aí nessa pegada aí, eu acho que a gente teve agora, a gente já vem alguns anos fazendo um projeto chamado Infografite, e acho que vem também, principalmente com o Mauro, também que traz muito essa dimensão de escrever na cidade, né, ver a cidade, e aí esse momento foi um momento desse que a gente compartilhou um pouco das mensagens, das angústias, né, que a gente vive, né, e nesse momento específico aí do glicério, né, que é uma conjuntura muito ímpar, né, eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso, mas se quiser complementar mais alguma coisa aí, Mauro, sobre imagem, sobre as nossas frentes de atuação.
A gente não ensaiou nada, viu, gente? Aqui beleza, mas é bate-papo mesmo. É no flow mesmo. Legal, e se tiverem também alguma pergunta, alguma coisa, pode cortar também. Pois acho que a gente já falou bem. Aqui, e vai vendo se aparece também do pessoal que está nos acompanhando aí. Da hora. Não, o Tim já falou bem, né? Já falou bastante um pouco sobre qual que é a nossa essência, né? Tipo, é isso, é um coletivo, é um movimento, é uma empresa, é um projeto, né? Um programa. A gente pode, de acordo com o contexto, a gente entende de como que a gente se identifica, né? Mas, sobretudo, são ações, né? São ações que a gente vem fazendo, que vai somando com outras pessoas, né? De várias áreas, né? Cada vez mais multidisciplinares. Mas tem uma questão chave que essa coisa é da borda, né? Que parte a partir das bordas da cidade, né? Da onde a gente acha onde as urgências são mais latentes, né? E que aqui não podia ser diferente, né? Artistas que cresceram, né? Nesse contexto social viram inevitável essa associação com a educação, né? Com os direitos humanos, né? Então a gente tem a nossa busca, né? Nosso interesse, né, de abordar esses temas, quanto também a gente é identificado com isso e a gente tem esse prazer e privilégio de poder estudar questões que a princípio não eram nossas, assim, como prioritárias, mas a gente acaba se vendo somando e aprendendo, né, por várias questões, né, mais multidisciplinares, né. Embora a gente vivencie várias delas, né, e muitas delas agora muito emergentes, né, como a questão do racismo, né, a questão da mobilidade. Nós que estamos aqui na borda da cidade, né, vemos como o que é ver a cidade se transformar, né, na paisagem, seja na janela do ônibus, seja nos trajetos de bike mesmo, né, a gente vai percebendo como o CEP muda bastante, né, seja como a gente se coloca, como a gente é colocado na cidade. Legal. Isso que você falou, lembrei um vídeo que o Mauro fala, uma frase que não é dele, mas de que as cicatrizes também começam das bordas para o centro, né? Também isso, dessa potência que tem, né, a periferia para ressignificar e requalificar o que a gente vive hoje também, né? Aí, bom, bem bacana. Já queria entrar aí, o nosso papo é curto, no infografite que vocês fizeram. Como a gente não está lá ao vivo, tem essas fotos para a gente acompanhar o que rolou aí essa semana. Então, se a gente puder voltar com as fotos aí, Rê, por favor. Que a prefeitura da Subsé, né, autorizou a gente a fazer, pôs um fundo de cal nesse muro aí, que é ali no Glicério, uma das regiões que está tendo o maior número de casos e de mortes de Covid em toda a cidade, e principalmente na região, quando comparado com a região central, ela tem ali um número bem alto disso. Então tem toda uma questão social, de alta vulnerabilidade e tal, e aí vão passando, e acho que a gente pode ir comentando, vocês explicando. Então isso era um muro antes aí de vocês chegarem com o fundo, e aí as próximas já começam, e vamos conversando sobre essas frases, sobre esse infografite, se você for contando. Aí também pode pedir para voltar, ir para frente e tal, o que vocês acharem aí. Tá bom, legal. Acho que primeiro dizer que, não sei se as pessoas estão conseguindo identificar esse local, se conhecem, mas é um local que, além dessas características que o Cadu trouxe aí, né, um local que tem alta índice de casos de Covid, etc., é uma região ali, nesse específico, que tem um grande número de população em situação de rua, né? Tem, inclusive, um albergue ali perto, e que acaba criando ali um trajeto, né, que tem muitas pessoas em situação de rua, e que inclusive nos trouxe, assim, a gente já atuando nas ruas, né, sempre teve contato com esse público, e agora nesses dias da semana que passou foi mais intenso, né, então tá muito fresco, assim, várias memórias do dia e das questões que aquele povo vive ali, né, meu? Hoje, inclusive, recebi uma triste notícia aqui que mais uma pessoa faleceu, uma pessoa em situação de rua faleceu na região da Sé, né? 2 pessoas, com o frio que tá rolando, e a gente percebia ali, cara, chegava cedo,
como é delicado essas questões. São pessoas invisíveis, vamos se dizer assim, né? Porque são essas pessoas que acabam virando números, né? São as pessoas, imagino que estão falecendo também, e com uma vulnerabilidade muito grande, né, meu? Elas dormindo na calçada mesmo, né? Com um pouco molhado, né, meu? E aí você vê também a própria intervenção da polícia quando vem também, não é do jeito que a gente acha que é o ideal, né? E, enfim, tem muitas questões delicadas aí, e nessa intervenção a gente veio com uma série de infografites. O que são os infografites? É uma informação que é de interesse público, né, interesse coletivo, que a gente acha interessante compartilhar essas questões com as demais pessoas, né? Então a gente tinha elaborado uma série de frases que vinha muito para o campo do Covid e para a questão da bike, mas se deparando com aquela realidade ali que a gente até já sabia, não teve como não falar de justiça, né? Justiça social, né? Das desigualdades, né? E também de trazer, aí tá falando também, e essa questão também, né, se possível, né, do fazer o distanciamento físico, né, e aí até a gente colocou em um trecho ali, o distanciamento físico, mas não social, né, porque é muito delicado lidar com comunicação, assim, na rua, porque você está lidando com um monte de gente ali, né, velho, e logo vem mil interpretações, então a gente a gente falando para as pessoas lavarem as mãos lá, né? Ou usar máscara, né? Não tinha ninguém usando máscara lá, tá ligado? Assim, tinha, né? Mas eram bem poucos, assim, que usavam máscaras, né? E como o pessoal vai lavar a mão ali, tá ligado? Tipo, como vai higienizar? Então, muito delicado você... Mas, ao mesmo tempo, também tem um público muito grande que passa de carro ali, né? Então, a gente trouxe um pouquinho de mensagem para todo mundo ali, né? Sobretudo tentando ressaltar essas desigualdades e disparar um pouco o que é o senso de justiça para nós, né? Numa época que a gente vive tanto aí de destaque, né, do judiciário, né? O que seria a tal justiça, né? Ou as reparações, né? A gente, inclusive, trouxe também o tema também que é o tema do racismo estrutural mesmo, né? Que eu acho que hoje está mais evidente aí, cada vez mais evidente, né? Que um problema muito mal resolvido do Brasil na cintura lá, hoje reflete em uma série de problemas sociais, desigualdades que a gente vive até hoje, né? Então, acho que é uma coisa, só complementando, né? Essas coisas, a pandemia revelou um pouco esse sentido do que é prioridade, né? A gente escancarou bastante as urgências, né? As emergências que se tornaram ainda mais urgentes, né? Então a gente está sempre pensando um pouco para quem é o público, quem é que vai olhar, qual é o sentido, né? Se é um público virtual, né? Hoje está aqui num evento virtual em que pessoas, né, no privilégio de suas casas podem ver, se refletir e tudo mais. Mas a gente tem sempre aquela coisa, né? Para quem que a gente está falando? Geralmente a gente tem a sensação de que a gente já está falando com quem sabe, né? Então, muitas vezes, nesses debate-papos, nesses seminários, nessas conversas, né, entre amigos, servem muito para reforçar a nossa coletividade, né, reforçar nossas convicções, mas a gente sente que está sempre falando com quem já está sabendo, né? E ali a gente estava sempre naquela coisa, para quem é essa mensagem, né? Porque não dava para desconsiderar o lugar onde a gente estava, né? Porque, de fato, de repente, colocar uma mensagem ali mais branda, mais do âmbito de prioridades dos privilegiados, parecia um pouco irônico, né? Então, a gente foi inevitável colocar algumas questões realmente que gritavam nossos olhos, né? Ver a drogadição, gente defecando, urinando pela rua, se drogando na nossa frente, total uma questão indigna mesmo, né? Então foi muito duro, muito, muito difícil fisicamente, né? Também tinha a questão do frio, a questão da chuva, mas também tinha uma questão de higiene ali que também doeu, né? Doía os olhos assim, mas também nos fazia sentir mais humanos, né? E aí, ok, seja uma mensagem que tanto servia para aqueles irmãos de rua que estavam ali, né? Que talvez por conta das cores, por conta de uma mensagem, por conta de repente de se sentir um pouco lembrados,
né? Tinha esse diálogo com eles. Uma parte também, a gente sabe que esse discurso ia chegar, seja pelas redes sociais, seja para quem passa de carro, mas também foi inegavelmente também uma mensagem também para o poder público, né? Para também uma questão, ainda que eles tenham dado essa autorização e tudo, mas também a gente sentiu também necessidade de também colocar um pouco isso, assim, né? De como somos corresponsáveis por tudo isso, né? Sim, é muito importante isso aí, né? A gente até aqui está fazendo, né, a festa da rua na sua casa, mas como vocês colocaram, isso é para quem tem o privilégio de ter casa, né? E aí tem, até queria ouvir um pouquinho da casinha que vocês usam, qual que é o simbolismo disso, né? E também falar um pouco dessa coisa das pessoas que passam de carro, também isso é uma construção das cidades que a gente faz, né? Porque ali, se você olhar, e algumas fotos não tem nem calçada direito, e acabam sendo onde as pessoas dormem, comem, urinam e tal, mas não é um ambiente totalmente árido, sem nenhum, né, vegetação, sem nada, sem nenhuma calçada. Então, realmente, quem interage com isso ou está no seu carro ou está ali numa situação de rua e tal. Então, como a gente quebra esse ciclo onde aumenta essa invisibilidade, né? Então, queria também que vocês comentassem um pouco isso. Boa. Essa coisa da casa, né, é bem interessante. Começou um pouco de um jeito subjetivo, natural, e foi ganhando sentido na medida em que eu repetia e que eu via as leituras das pessoas, né? Eu acho que é uma imagem óbvia mesmo, né? A gente falou muito disso, né, nesses infografites aí, né, desde o início da pandemia. A gente, né, se falava, né, vai para casa, volte para casa, ou fique em casa, ou volte para casa, né? Então, a mensagem digital era fique em casa, a mensagem na rua era volte para casa, né? E aí depois rapidinho já veio esse feedback, mas e quem não tem casa, né? Então a gente também colocou isso também. Então acho que a imagem da casinha ganha também essa importância num momento como esse, né? Então de fato, né? Moradia, né? Ainda é um direito e um privilégio. Né? Acho que tem uma coisa que você falar que foi muito louco ver assim o contato com as pessoas ali, né? Porque muita gente passa de carro e tem vários cruzamentos de farol ali que geram um trânsito considerável, né? E aquela situação já conhecida, né, meu? O cara para no lugar como aquele, fecha o vidro, né, meu? E tenta se afastar das pessoas, né? Mas você percebe que elas olham para aquele local. Não tem como não olhar, sabe? As pessoas ficam chocadas. E aí eu percebia muito bem, não dava para trocar ideia com quem estava dentro do carro, mas como elas liam o que estava sendo escrito ali, olhava para o que estava acontecendo ali ao redor, né? Então fica imaginando, né, o quanto que a combinação, né, do que está escrito na parede com o que está acontecendo naquele local faça um complemento da mensagem, sabe? Uma amarração melhor. E aí a gente não tem muito domínio, inclusive, como que isso chega nas pessoas, etc. Mas acreditamos que isso pode reacender, né? Uma questão que às vezes, a pessoa vê, mas finge que não vê, né? Olha, mas não vê. Olha, mas não vê, né? Então, a ideia também era um pouco dialogar com essas pessoas que estavam ali no carro, inclusive muitos, inclusive carros de luxo, você via que não era... tinha pessoas que as desigualdades passavam por ali também, né? Sim. E também esse diálogo com a população em situação de rua também, que esse sim a gente conseguiu conversar mais, né? E perceber... Na medida do possível, na medida do possível, né? De fato, são bastante carentes, assim, de atenção, mas também tem uma questão de saúde mental muito séria, né? E também é difícil, como você usar máscara, lavar as mãos, parece ainda muito distante para uma grande maioria daquela população. Então, de fato, tudo, são níveis, né? Níveis, a gente fica pensando até que ponto, né, isso, para quem serve isso, né? No fundo serve, né? Acho que também faz ficar mais gritante, né? Porque antes, imagino que talvez antes do grafite tinha só as pessoas, embora, né, a nossa cultura é muito vidrada na miséria, na catástrofe, né? Isso dá audiência, mas ao mesmo tempo é difícil de olhar para aquilo, né? Ainda mais de sentir o cheiro de tudo aquilo. Então, as pessoas imaginam que não queria levar essa memória, não queriam ter que sonhar com isso à noite, né? Então, acho que as cores, né? A gente escolheu cores vivas, cores alegres, embora as mensagens eram sérias, profundas, tinha uma coisa das cores
que eu acho que fazia um pouco o olhar ali num certo tipo de contraste social, olhar para aquilo, né? Evidenciar algumas coisas que já estavam explícitas, né? De repente ilustrar ou contextualizar com algumas escritas, imagens que já estavam explícitas, né? Então, foi um trabalho muito importante, que tocou bastante a gente, né? Até aquilo, né? Senti até o fato de não estar mais próximo, né? A gente não, se a gente dá atenção para todo mundo aqui, a gente não adianta o trabalho, né? E aí as pessoas querem cumprimentar, a gente cumprimenta e depois tem aquele dilema, né? De coisas, as pessoas que queriam ser tocadas, não pode ser tocado, né? E aí a coisa de limpar, né? Você está com nojo da gente, sabe? Então é uma série de coisas muito difíceis para lidar, até com o nosso psicológico também. Tem vários relatos, gente. Assim, a gente acabou conversando com muita gente e traz. É muito importante quando a gente entra em contato com o ser humano outro, né, mano? E percebe qual que é a realidade ali. E um senhor chegou para perto da gente uma vez, né? E falou: Meu, eu sou pintor e tal, eu sou artista também. Eu posso pintar? Posso pintar? E ficou lá grudado. Só que o cara tava chapilsco, né, meu? Bem chapado assim mesmo. Mas eu falei: Poxa, mano, e agora? O que eu vou fazer? O cara tá querendo muito pintar, tá ligado? E eu com medo, né, dele pintar errado ali e a gente ter que refazer tudo. Aí eu dei a brecha, né? E falei: Não, beleza, ó, preenche aqui um pouquinho, né? Tentar incluir um pouco. Eu acho que tava sendo difícil para mim falar não. É bem difícil às vezes falar não. E o cara começou a ajudar lá a gente durante um bom tempo, assim. Só que logo ele já começou a falar mais. Ele começava a falar, brigar com os outros e etc, né? E aí, enfim, aí que começou a criar um problema. A gente teve até que tirar um pouco dele. Ele já compreendeu e etc, né? O porquê que ele estava saindo. Outras pessoas ajudou, né? Enfim, então, assim, teve uma relação muito, muito intensa esses dias, cara. Foi muito interessante conhecer, por exemplo, a Mineirinha, que é uma mulher que mora ali embaixo há um tempo, sabe? E ela contando um pouco a história do grafite, que inclusive o Pichote, que é um artista que a gente conhece também, fez um grafite lá, que desenhou a família dela. E aí você se aproxima um pouco das pessoas e você percebe quais são as questões que estão postas ali, né? Ou um rapaz, por exemplo, de Minas Gerais, que estava lá, morando lá um tempo já, e ele contando que tem ali um abrigo ali próximo, mas tem uma regra muito dura, assim, me parece, segundo ele, se você entrar lá, você não pode sair. Então, para as pessoas que, tem 1000 casos, né, situações de rua, mas as pessoas que já estão na rua, ela vai ficar presa dentro de um lugar. Então, eu não sei, acho que é importante repensar a sociedade, né? Eu acho que tem quem esteja pensando sobre isso, né? Mas é importante que as pessoas saibam que a sociedade tem que ajudar a construir políticas para isso, né? Esses dias eu vi um post muito, muito doido, muito interessante, que alguém publicou, né? Que falou: com tanto apartamento vazio no centro da cidade, a prefeitura ainda não cria nenhum movimento, nenhuma política, sobretudo em épocas de pandemia, né, meu, para pensar em um plano, né, meu, de acolher essas pessoas e ter um cuidado, né, meu, com essas pessoas que estão ali, né, a questão da drogadição mesmo, né, o rapaz de Minas mesmo comentou, falando: Meu, os caras, todo mundo sabe quem é onde está a biqueira aqui, né, onde está a lojinha, né, inclusive ele fez uma acusação que não é muito surpreendente, que segundo ele, tipo, muito da polícia mesmo às vezes contribui para o próprio tráfico, né, de proteção. Eu moro aqui na minha quebrada, todo mundo sabe onde é que é as biqueiras, todo mundo sabe quem são os criminosos, né? E todo mundo sabe também, no papo com o Mano lá, inclusive, quem está sendo preso, né, nesse lance do tráfico. Então, essa guerra às drogas, né? Quem que tá sendo prejudicado com isso, né? Quem são as pessoas que estão sendo presas, né, por tráfico, por exemplo? A grande maioria é uma molecada principiante, nunca pegou em arma, não é uma galera violenta, que vai parar dentro de um lugar como esse, Fundação Casa, etc., e acaba... enfim, então a cidade apresenta um universo tão complexo e que ali, a partir do grafite, a intenção era da gente deixar uma faísca para quem passe por ali, a olhar, né, para as questões que a gente vive, né? E atrelado a isso também, é óbvio, com a apropriação da cidade, né, meu? Para quem anda de bike, para quem anda a pé, né? Você vê ali o trânsito também, tipo, as pessoas param ali, fica um trânsito considerável durante um bom tempo, né, meu? E às vezes valeria muito a pena se fazer isso de bike ali,
né, meu, aproximar das pessoas que estão ali, né? Acho que a última tela que ficou, né, tem essas frases que você coloca que sintetiza bastante, né, que vocês colocaram no Infografite, que fala disso, né, de como olhar para a situação como um todo. Se a gente puder voltar com esse, Rei, que eu acho que é bem legal da gente deixar mais um pouquinho aí. Eu só estou aí com o tempo, produção também, que a gente deu uma atrasadinha, então aí, Dani, também a hora que for, você entra aqui, junta com nós, que a gente vai conversando aqui, tá? Então, eu acho que essas frases são muito potentes, né? E aí fala disso também da violência policial existe, mesmo que você conheça policial gente boa, né? Dessas contradições e de olhar para o todo, da pandemia existe, ainda que, né, a gente não esteja doente, consiga usar máscara e consiga se isolar, e do racismo, enfim, do privilégio branco. Acho que todas essas questões que estão sintetizadas aí são mensagens muito poderosas e que acho que conclama o poder público e as empresas também, né, iniciativa privada também tem que... eu acho que essa lei do PROMAC é uma lei que possibilitou, tem um arranjo legal de você dar isenção de 100% do imposto para quem faz projetos em áreas de alta vulnerabilidade. Então, é onde o dinheiro da cultura tem que ir, é onde o dinheiro público tem que ir, principalmente nessas áreas, e não ficar dando incentivo para áreas onde já estão, né, qualificadas e funcionando. Mas isso que vocês fazem traz muito, eu acho que uma pressão, dá uma voz, viabiliza, assim, dá visibilidade, né, quer dizer, para chamar, né, chama para ação, para refletir, as pessoas que passam de carro, as mensagens que ficam, né, e aí, a partir da arte, como você convoca também o poder público, né, que deu essa abertura, né, a Subsep permitiu, mas a partir disso que outros lugares a gente consegue interferir, e cada um na sua, trazendo um pouco dessa assistência social para esse lugar que é fundamental, que aí não tem outra coisa a não ser assistência social para lidar com, né, pessoas em situação de rua, e não é polícia. Então, uma série de questões que a gente reflete a partir da arte, né, e acho que isso é um pouco o que o Bike Art propõe, que cidade a gente quer viver, que cidade a gente quer construir, e que cidade a gente quer ocupar, né? Por isso que um dos lemas do Bike Art é ocupe a rua, e aí quando a gente ocupa, a gente também pertence, a gente melhora aquele lugar, a gente se importa com aquele lugar e com as pessoas que estão lá, né? Mas aí, como que estamos de tempo também, vamos trocando mais, estou só preocupado com isso, nosso horário, mas também deixar aí para vocês comentarem enquanto isso, dessas relações com outros lugares também, né? Porque li recentemente aí que vocês já escreveram em mais de 20 mil lugares, né? Tem o Imagem atuando e tal, né? E isso no mundo inteiro também, né? E aí, como que é essa relação com as pessoas e com a arte, né? Como que vocês viram isso nessa jornada, e principalmente em lugares aqui, vocês falaram um pouco de como que é, mas pensando nisso também de... fica uma parede bonita ali também, de uma certa maneira, né, para as pessoas que estão ali, e como que elas recebem isso, outros lugares, quem mora perto, não só quem está em situação de rua e tal. Pois é, acho que a geografia, né? A geografia explica tudo, né? Então, cada lugar a gente percebe ali um tipo de aceitação ou de repressão, de valorização, né? Tem muito a ver também como se administra, né? Se era um centro, se era no centro um bairro rico, no centro um bairro pobre, se era uma periferia, se era um bairro descolado. Então, tudo tem um contexto, isso também mexe um pouco também com a necessidade da mensagem, né? Então, a aceitação. Então, tudo a gente vai percebendo a especificidade de cada lugar, né? E uma coisa que, assim, a gente vai experimentando, né? A gente sabe que em lugares é mais bem recebido, outros não. Essa diferença a gente percebe até na própria administração, né? Da prefeitura, né? A Regional Sé é muito mais exigente que a Regional Capela do Socorro com relação a várias coisas, né? Mundo afora aí também a gente percebe um pouco isso, como que é visto, né? A gente percebe que aqui o Brasil tem uma característica que tem muitos níveis, assim, de expressões, né? Que é uma coisa muito rica, né? A gente tem uma diversidade muito maior de
de expressão, enquanto que no exterior a gente percebe, ou você vê grandes projetos bem patrocinados, bem produzidos, ou pequenas expressões marginais, né, como as tags, as pichações. E acho que Brasil e São Paulo, em especial, ele junta um pouco de tudo, de muitos estilos, e a gente também é um país muito diverso, né, diversificado. Então, a gente vai percebendo muitas nuances muito diferentes, e não só o lugar, mas também o lugar e o tempo do lugar, né? Então, hoje, essa pandemia também explicitou muitas coisas, né, que até para o meu trabalho mesmo, que já vinha fazendo há vários tempos, o que era mais essencial de se fazer, né? Eu, no geral, sempre conjuguei, sempre quis ter um trabalho cada vez mais político, mas na dúvida ou na incerteza, eu fazia algo que eu achava que era forte, que eu sentia, mas que também era um pouco abrangente, evasivo, né? Que podia ser interpretado de várias formas. E a pandemia me fez sentir a necessidade de ser mais específico, né? Então, eu acho que eu consegui antecipar, finalmente chegar numa coisa de ser mais objetiva, mais clara, né? Então, dessa questão da justiça social, que começou a princípio com a questão realmente da prevenção do Covid. Eu fiquei pensando, pô, a gente nunca teve chance de fazer tanta diferença, né? Porque é uma diferença realmente de vidas, né? Então, aquela história da possibilidade do colapso dos hospitais me espantou, me apavorou muito. Então, eu senti que mesmo correndo o risco de trazer o risco para minha família, né? Eu senti que eu não podia ficar calado enquanto tinha tanta gente na rua se descuidando, né? Então, não sei se é ingenuamente ou não, eu saí para a rua para pedir para as pessoas ir para casa, né? Quem tivesse, ou para se proteger de alguma forma com as medidas de higiene e tal. E aí ficou muito claro, né? Junto com isso, toda a questão do racismo veio à tona também, né? Os tantos George Floyd que morrem diariamente aqui, mas com essa repercussão mundial deu mais essa vontade de surfar nessa onda, né? Então passamos também a escrever disso, né? O abuso policial passou a ser tão latente, né? E a gente encarou isso de frente, às vezes de uma forma independente, de outras formas também se ancorando nesse contraditório apoio do poder público, né? Então temos aí que vai ter com esse embate também. Então tudo muito à flor da pele, né? Então eu acho que é um momento interessante para a gente sentir de fato, o que realmente importa e, cara, e seguir nessas prioridades aí, né? Então acho que o Infografite tem muito a isso. A gente esperava muito que também fosse replicado, né, por mais outros agentes transformadores. Só fazendo um complemento também do que o Mauro está falando, inclusive sentindo provocado, inclusive pela Dani também, que trouxe um tema muito importante, que é essa questão mesmo do machismo, né? A gente fez um infografite que fala um dado que fala de, não lembro agora, acho que era o mapa da violência, que fala que 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamento, né? E isso foi um infografite que eu colei uma vez em um lambi-lambi, eu sempre, porta de escola, essas coisas que a gente sempre tá colando perto de onde tem esse fluxo também de jovens, né? E eu tava colando um lambi-lambi numa escola, e tinha um casal de jovens, assim, que tava lendo essa frase que eu colei, né? 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamento. Aí o menino, né, o jovem, né, o homem, né, você vê, ele logo já questionou, ouvia a conversa para a namorada dele, falou, você acha que isso é verdade mesmo, mano? Você acha? Isso não é verdade, não. Aí a menina logo de cara já retrucou, falou, você é louco, logo isso acontece, você não sabe de nada, tá ligado? Aí, então, enfim, eu fiquei pensando o quanto que essas informações, que parece que são questões que já está sabido por todos, mas não é sabido por todos, né? Só quem é negro mesmo que vive sabe o que é a violência que é sofrida. Só quem é mulher mesmo, né? E aí, lembrando esse exemplo dessa jovem, né, que estava com seu namorado ali na porta da escola, o moleque não tinha noção, tá ligado? Do quanto que as meninas sofrem violência dentro de relacionamento. Muitas vezes ele mesmo é o agressor, tá ligado? Então, tipo, provocar essas discussões a partir dos infografites, pra gente tá fazendo muito sentido, assim, sabe? Pra, às vezes, o que parece ser óbvio para uns não é óbvio para outros, né? Sim, total. Essa também acho que são essas questões bem fortes aí que vão sendo desveladas, né? Que sempre existiram, mas que agora ficam com uma força maior, né? De protagonismo, ainda muito longe do ideal, mas também é muito bom fazer esse, né? Aqui no
lugar de fala da branquitude, fazer um festival aqui com protagonismo negro, mulherada e tudo mais, LGBT e tal, então isso é muito bacana. E aí queria falar um pouco, que até já apareceu aqui no papo com o Edson, que foi a figura do Criolo e essas referências que eu sei que são do Grajaú e que também, né, tanto o Criolo quanto a mãe dele tiveram um papel aí importante na vida de vocês, né? Então, se vocês puderem comentar um pouco disso e como essas referências e que vão surgindo cada vez mais fortes e vão entrando, né, no convencional também, vão ficando muito famosos, e isso é muito importante para todo mundo e para o rolê como um todo, para o território, para a periferia e tal. Total. O que seria da gente sem os professores, né? De novo, a educação e a arte se entrelaçando, né? A gente conheceu essa família, né, na escola, né? Na escola que a gente estudou, do fim até o começo, tanto a professora Maria Villani quanto o Kleber, o Criolo, deram uma aula para a gente, né, lá na escola aqui, pública Eurípides, e daí começou uma amizade, né? Primeiro ele me deu aula de educação artística, foi muito incrível, né? Já era uma figura super popular, carismática, ali no ginásio, acho que ele estava no primeiro ano de faculdade, né? Eu ali no ginásio, acho que a gente tem uns 5 anos de diferença, mas foi o suficiente ter esse privilégio de ter aula com ele, né? Foi muito bacana, embora sejam raras, como até hoje, né? A aula de educação artística é muito rara, mas tivemos esse privilégio. E no ano seguinte eu tive aula de filosofia com a professora Maria Villani, e dali começou uma relação de amizade, em que ela me convidou para ilustrar seu livro, e aí passei a frequentar a casa dela e tudo, e essa relação de amizade que me sugeriu, me pediu que eu fosse ver a cidade, né? Então ela me sugeriu fazer cursos no centro, então fui ver a exposição, fui ver a exposição no MASP com ela, minha primeira exposição no MASP foi ver até o Monet, foi na presença, na companhia dela, né? Grande Villani. Que da hora. E, enfim, aí começou o Tim também, mais tarde teve aula com ela e tal, então foi uma referência muito próxima, assim, né, de incentivo, principalmente, né? Tanto incentivo para ver a cidade, para fazer, de estudar mais, e depois também um incentivo para entrar para a educação, porque eu não tinha o menor interesse de ser educador, e ela falou, você desenha tão bem, por que você não ensina? Isso, não estou muito afim, não quero muito não, mas eu quase que numa sensação, no sentido de gratidão ao que ela tinha me feito até então, vou fazer isso aí sim para, né, ela acha que é importante, então eu vou dar essa aula que eu não quero, né, e aí passei a dar aula e me apaixonei pela coisa, até agora. E ela era professora do quê? Ela deu aula de filosofia. Para mim, ela deu aula de história. Ela deu aula de história e filosofia. Mas a professora Villani, o Criolo é, sem dúvida, muito conhecido também agora, né? Mas a Villani também, mano, quem não conhece, vai conhecer, é uma pessoa incrível, é aquela professora que fez toda a diferença, e não só a professora, é um grande artista, é uma grande entusiasta aqui do Grajaú, tem um projeto incrível junto com outros parceiros lá também, que é do CAPS, que é o Centro de Apoio Centro de Apoio de Arte, nossa, uma sigla agora que eu não me lembro exatamente, mas tem selos de selo capsiano, de publica livros, ela incentiva vários, ela e outros, né, do CAPS também incentiva muitos outros artistas também. Então, assim, tipo, a gente é muito grato ao trabalho que a professora Villani, junto com o CAPS, e a galera desenvolve ali, o próprio Criolo mesmo, né? Criolo em específico também, a gente que é filho um tanto da cultura hip hop, teve uma participação muito grande também em alguns fóruns do hip hop Grajaú também. Ele o Criolo para muitos ele é famoso agora, mas pra gente aqui ele sempre foi uma grande, ele e a família dele, sempre foi grande referência, assim, sabe? E desde sempre somando muito. Hoje as pessoas até falam, o Criolo soma com a quebrada e tal, e pá. Hoje a gente compreende que, muito mais difícil. Mas, cara, o que essa galera já fez, já não tem quem que possa cobrar, tá ligado? Assim, tipo, o movimento de adesão, porque a galera até hoje soma muito com a quebrada em vários aspectos. E a gente falou deles, mas acho que eles exemplificam muito a figura do professor, né? Eles são provavelmente os mais nominados, né, aqui da região, mas de fato muitos outros professores também tiveram um papel muito importante nessa coisa de reconhecer essa vontade, né, que no caso os artistas têm, né, de transformar e estimular isso, né? Então acho que tivemos essa sorte também, acho que foi uma forma da gente se reconhecer e retribuir isso também, né? Então essa associação da arte com a educação foi inerente, inevitável, né? E hoje, né, isso
implica um pouco no trabalho conceitual, estético que a gente faz hoje, tem muita influência da educação, né? Que a gente acha que está uma coisa totalmente ligada, né? À informação, ao grafite, né? A educação tem no grafite, a educomunicação através da transformação da paisagem da cidade. E o território e a cidade como plataforma de conhecimento, né? Eu acho que é isso também, que eu acho que conversa com a bike também. É a cidade que oferece muitas oportunidades para a gente, né? Um outro jeito de ver, de vivenciar a cidade, né? De uma outra distância, um outro tato, né? Uma outra relação, né? Com... E aí eu acho que até para finalizar isso, para deixar nisso tudo, essas influências todas com a arte e educação, vem nascendo, já tem alguns anos já, a Unigraja, que é uma Universidade Livre da Quebrada, que inclusive a Vilani também, ela soma com a gente como uma conselheira, a gente sempre chama ela para poder trazer olhares, não só ela, como Soró, por exemplo, que é um dos mestres aí também que faleceu no ano passado, né? Salomão, e tantos outros mestres, professores da Quebrada também, professor Alan aqui de História também da Quebrada, Dona Ida, nossa, vou citar vários aí também que tem várias referências, viu? Muito legal. Isso que vocês trazem, né, do professor, da professora, é muito bacana da gente olhar, porque né, eu acho que a gente já vinha numa fase de desvalorização do professor e da professora, que aí é essa coisa de repensar a escola tem que se atualizar, mas né, estava indo junto com essa água a figura do professor e da professora, e aí vem essa pandemia, traz o distanciamento, o isolamento, as coisas online. E aí a gente está nesse desafio, né? Porque o Aro 60 tem o Bike Art, mas tem os projetos de formação, empreendedorismo, geração de renda com bicicleta, que é o Viver de Bike, que até o Tim participou com a gente lá no IAG, Instituto Anchieta Grajaú e tal. A gente fez um curso pequeno lá. Foi a última atividade do Aro antes da pandemia, né? Foi a última atividade presencial que a gente fez. E aí o Tim estava com a gente lá no Grajaú. Mas aí vem essa pandemia, a gente vem também para adaptar, para manter essa questão do distanciamento físico e tal, a versão online e essa modernidade das coisas muito rápidas, eu tenho visto algumas pessoas, tipo, tirando o papel do professor, né, e falando, não, agora tem que ser uma coisa não tão professoral, e aí o professoral virou quase que um xingamento, um demérito das pessoas, isso é muito professoral, não sei o que e tal, e então a gente está desvalorizando o professor, que é muito importante vocês falarem, né, e reforçarem isso de como foram os professores e as professoras que ajudaram vocês a ver a cidade, a ver tantas outras coisas, né? É isso. Não, e a bike também, viu, Cadu? Acho que, tipo, a gente tá aqui no festival de bike, eu teria que comentar também disso, porque não é possível. Cara, a gente aprendeu muito com essa coisa da cidade, estar na cidade, e a bicicleta sempre foi uma plataforma. Tanto é que a gente hoje tem um projeto chamado Bikes Marginais. Dentro das nossas práticas de educação, a gente faz percursos educadores junto com os jovens, seja a pé, para olhar os grafites, ou para olhar outras coisas que a cidade ou o bairro tem. E aí a gente tem até pelo um projeto que a gente conseguiu aí junto com vocês, né, que foi o FAO, a gente tem uma frota de bicicletas que a gente faz em tempos alguns percursos educadores de bicicleta. A gente consegue olhar, a partir da dimensão da bike, no território, na cidade, o que a cidade tem a nos oferecer, né, nessa relação da bike com a educação e arte. Sim, isso é muito legal. A gente está tentando até, né, avançar com isso aí, mas a pandemia também deu uma segurada nisso, que acho que outra potência, né, que une essa coisa da bicicleta com a escola, com a cidade e com o turismo, né, que aí acho que no território de vocês tem uma potência, e já acontece, já tem um cicloturismo lá forte, daria para, se a gente tivesse investimento público, daria para descer para Santos, para a praia de bike direto, passando ali pela Ilha do Bororé, e um baita visual muito bonito e tal, então estou me segurando aqui para não soltar uns palavrão. A gente tinha que fazer uns modais, Cadu, tipo, a gente nem falamos do projeto de barco à vela, a gente está aqui do lado da Represa Bins, e a gente veleja no projeto Navegando nas Artes, que é umas velas grafitadas, teve uma foto que passou aí, a gente podia fazer uns modais, pega um trecho de barco, um trecho de bicicleta, um trecho a pé, e a gente vai descobrindo a cidade e aprendendo somando junto.
Isso que tinha que ser a modernidade, né? Eu acho que é isso que olhar e falar, pô, estamos modernizando o que a gente está fazendo, e não só, né, tipo, umas outras coisas e indo um pouco na contramão, né? Assim, ficando muito cheio de tela, né? O offline, ele precisa... É muito bom poder estar conectado aqui, né? Mesmo distante, a gente está conseguindo fazer o festival, mas a gente precisa manter a rua, o cara a cara, e também né, o meio ambiente, o rio, o pedal e tudo isso que vocês fazem muito bem também. Eu não podia deixar de falar um pouco também como a experiência de bike é maravilhosa para fazer grafite e, por sua vez, para ver grafite também, né? Eu diria que uma grande parte, pelo menos eu tenho tentado fazer esse modal assim, né? De seja de pé, de carro ou transporte público e bike, né? E eu digo que rende muito mais. Quando eu saio de bike, o rolê rende muito mais, dá para grafitar muito mais. Então, acho que também é uma experiência muito interessante e válida, né, para se perceber a cidade, né? Seja transformando a paisagem, seja só fruindo, né, através da bicicleta. É muito bacana. Vamos fazer mais. Total. E é antigo, né? Tem até um filme italiano de 1940 que mostrava chama Ladrões de Bicicleta. E aí mostra o cara que ele trabalhava como naquele pós-guerra e tal, mostrava ele trabalhando como colando cartaz na bike. Então ele levava um balde de cola, um tanto de cartaz, pedalava e colava. E hoje a gente usa isso para divulgar os bike art e tal, que a gente chama de bike lab também, que, né, são essas formas da gente interagir, misturar a arte com a bike, a comunicação, a rua com a bike, além de todas as outras possibilidades que a bike também permite, que a gente também está falando por aqui, né? Aí agora uns comentários aí, fala super da Aninha Neumann, valeu Aninha, fala super importante sobre os professores, nos mostram, merecem todo o respeito e gratidão, né? Então acho que é um pouco por aí. Deixa eu ver como que a gente está de tempo, que eu acho que a gente está com um probleminha técnico no Samba das Pretas, que viria na sequência, são esses friozinhos, minhas costas já estão até travadas, né, porque entra de será que a conexão vai dar, e tá uma chuva do caramba em vários lugares, a conexão já não é boa, né, a gente já fica sofrendo com isso. Milagrosamente aqui no Grajaú hoje não deu pau. Então, e a gente tá aqui toda hora nessa tensão a cada mudança de programação, mas tá rolando, tá fluindo, né? Como eu falei, conseguimos até entrar ao vivo ali com o Murilo uma hora no alto do viaduto ali, entre os viadutos Bandeirantes. Mas aí também, Dani, como que vamos aí? Acho que ainda quer somar com a gente aqui, Dani? A gente troca um pouquinho mais nesse papo aqui. Bora, cheguei. Boa, legal que você viu sua fotinho ali. Eu vi, gente. Esse papo aí, eu passaria o resto do dia aqui, vocês trocarem uma ideia. É muito louco, né? A gente precisa tirar um pouquinho o nosso olhar, o nosso foco, né, do umbigo e ocupar a cidade como ela deve ser ocupada, porque ela precisa ser ocupada, porque é nossa, né, por direito. A gente tem que ocupar esses espaços, mas ocupar também olhando para as bordas, né, olhando para os cantos, olhando para as periferias, né, olhando para o nosso povo. Eu acho que a gente só vai entender o que está acontecendo hoje politicamente no nosso país quando a gente olhar para o nosso povo, entender de onde vem o nosso povo, né, entender as estruturas que formam esse país, né, que é uma estrutura colonial, uma estrutura escravocrata, né, racista. Enquanto a gente não olhar para isso, a gente de fato não vai compreender tudo isso que está acontecendo, né, esse caos político, né, todo, assim. E que não é de agora, né? Já são muitos e muitos anos que os nossos e as nossas estão abandonadas e abandonados por aí, né? Ou são vítimas de uma violência policial, né? São vítimas, né? Têm os seus corpos e as suas vidas interrompidas pelo Estado. Olha que loucura, né? E tantas outras coisas. Então, eu acho que fazer arte, a gente... Pelo menos eu, né? Eu acredito numa arte que também pensa, que também tem um recorte político, que também tem um recorte de gênero, que também tem um recorte racial,
porque são essas questões que a gente precisa tratar, né, e colocar ela no centro da discussão para haver algum tipo de transformação, né? Então é bonito ver vocês assim trocando ideia, conversando. O trampo de vocês que eu acompanho também já faz muito tempo. Muito bom, muito foda. Valeu, Dani. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu tenho conversado muito aqui com as minhas parceiras que fazem rap, que cantam rap, nesse ambiente que ainda é muito masculino, né? Pelo menos as figuras que mantêm, que recebem financeiramente por isso, ainda são figuras muito masculinas, né? Dentro do rap. Da nossa dificuldade de acessar alguns lugares, né? Ou você tem um corpo feminino que é interessante para o mercado, para o capital, e aí você faz parte desse jogo todo, né? Ou você tem que se masculinizar para poder, de fato, entrar no movimento. Então, a gente vive essas questões, né? E a gente tem conversado muito sobre isso. Óbvio que muita coisa mudou, a gente está em mais lugares, em mais espaços, tem muita mina, né, cantando rap, enfim, o movimento, a gente está chegando, né? A gente está ocupando. E eu queria saber como é isso no grafite, assim, né? Como é isso para vocês? Se a cena ela vem mudando um pouco e como vocês também saem um pouco de cena, né? Deixam de protagonizar para que as mulheres também entrem. Se vocês pensam nisso quando vocês estão atuando no trampo de vocês, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão. Você bem colocou já, né, Dani? O universo que a gente vive ainda é muito machista ainda. Claro, melhorou, mas, tá ainda muito aquém ainda. Pode muita coisa melhorar, sabe? Sem dúvida, as mulheres ainda são muito prejudicadas com isso, sobretudo as mulheres negras, né? No universo do grafite, por exemplo. Você vê tantas mulheres aí fazendo vários corres e pouco visibilizada, inclusive por nós mesmos, né? E eu acho que até, sendo sincero, eu acho que são temas que, para a gente, infelizmente, veio chegar muito recentemente, né? E a gente faz parte de muitas coletividades, né? E você percebeu que, tipo, de 2, 3 anos para cá, como aconteceu rachas e tretas, e que com razão que as mulheres trouxeram, porque acho que a expressão mesmo é passagem de pano, né? A gente passava muito pano e hoje em dia não é mais difícil você não se posicionar ou fingir que as coisas não estão acontecendo, né? Então, hoje a gente tenta, mas ainda tem muitos vícios, né, que rolam. Então, hoje é sempre olhar com cuidado também para ver se a gente não está reproduzindo, né, as práticas que sempre foram feitas, sempre estão sendo desenvolvidas, mas ainda existe uma escala de poder, né, que a gente sabe que muitas coisas ainda estão ainda no nível do padrão ainda colonizador, né, branco, heterossexual, né, rico, e que a gente precisa mudar essas estruturas ali também, né, os produtores, as empresas mesmo, né, que estão financiando isso. Sempre que a gente está tentando fazer alguma coisa, a gente vem tentando olhar mais para essas questões, assim, sabe? E tentar trazer essas vozes, né, essas pessoas ter seu espaço, né? A gente está gradualmente mais sensível, né? Ainda é difícil, né, se desvincular totalmente do machismo, né? Ele existe em mim, existe em cada um de nós, mas acho que a gente tem conseguido ficar mais atento, né? E está sempre pautando isso. Não, mas espera aí, tem um machismo nisso aí. Então a gente também, esquece que é um fenômeno novo da gente conta se colocar nessa posição de revisão. Opa, espera aí. Mas não é que a gente vai estar reforçando, então isso está sendo sempre mais pautado, né? E a questão do grafite em si também tem vários
fatos também, que a rua também tem um dado que é um espaço muito violento, né? Então, também que intimida também a ação, até para os meninos mesmo, né? Se você é muito violento até para o homem mesmo, né? Então, também é um fato que também deixa um pouco... E o poder público também não estimula, né? Tudo isso, tipo, criminaliza, né? Então, a gente percebe que a galera não vai para tanta arte, tantos artistas legais não pintam na rua com medo da repressão, né? Da repressão policial, da repressão até dos justiceiros, né? Então, também acho que, por um lado, também a gente ainda está deixando de ver muita coisa legal, e acho que, nesse caso, entrariam muitas mulheres também, se a gente tivesse uma rua um pouco mais acolhedora e segura, né? É isso aí. Tá todo mundo, né, em desconstrução, né? Até a gente reproduz essas estruturas machistas, assim. O lance é ficar atento, ficar atenta, porque assim como o racismo, né, que é um problema mundial, inclusive, sobretudo da branquitude, então, os brancos, pelo menos assim que eu vejo, né, eu, Dani Nega, estou falando por mim, né, eles precisam olhar e discutir isso com a gente, né, porque acho que sozinhos e sozinhas a gente não dá conta, né, eu acredito que essa estrutura machista também toda, a gente também precisa de vocês, né, a gente precisa de vocês também como aliados, assim, porque senão sozinhas a gente não dá conta. Então é importante que a gente olhe para isso com cuidado, né? Se reveja, traga as nossas para perto, assim, para os nossos trabalhos, para somar, para estar junto. E é muito bonito ver a desconstrução toda acontecendo, né? E é isso. Tem uma galera aqui que está comentando. Uma pergunta aí sobre a polícia contraditória entre o poder público liberar a autorização, mas segue reprimindo o grafite. Aí, se vocês puderem comentar rapidinho, que a gente também está chegando no limite aí, a próxima atração já está afinando os instrumentos. Constante, muito interessante essa questão, de fato. Mesmo que bate é aquele que afaga, às vezes não na mesma proporção, né? Mas tem essa contradição direta. A gente passa por isso várias vezes, né? De conseguir autorização, às vezes um financiamento até de algum projeto, algum edital, e ao mesmo tempo vai lá, um outro departamento da prefeitura vai e apaga. E o departamento de segurança pública vai lá e criminaliza, né? Justamente pelo seu estereótipo, né? Se você depende de como que você está, né? Se ele perceber que não tem uma infraestrutura rica, branca por trás, né? Ele vai te tratar como ele está acostumado a tratar, né? Então, pichando aí, né, vagabunda? Então é a coisa assim, tipo, como que o cara percebe, né? O policial já está... até eu, quando sou agredido pela polícia, que já aconteceu muitas vezes, né? Infelizmente, eu fico até pensando, mas como que esse policial negro não vai me bater às 11h30 da noite? Um policial com todos os seus problemas encontra um cara negro escrevendo uma coisa à meia-noite, né? Eu apanhei do cara e fiquei até entendendo, falando, nossa, mas era inevitável, né? Tipo, imagina um policial, sabe? Então, às vezes, a gente chega até nesse ponto, tipo, até de aceitar, né? De compreender, ter a empatia até com o algoz, né? Porque, tipo, isso acontece desde sempre, né? E agora, só que agora está acontecendo para pessoas que têm mais opinião, né? Os brancos, a classe média, também está se chocando com isso, porque não percebia até então, né? E agora tá um pouco parecendo, não, mas isso é absurdo, basta? Como basta, né? A gente fala assim, basta, basta, já era para ter bastado faz tempo, quanto tempo a gente ainda vai lidar com isso, né? Então, é um tema que está sendo super recorrente. Eu acabei de vir da delegacia, de novo, por escrever não abuso policial. Eu tinha autorização da prefeitura, só que o policial achou uma afronta eu fazer isso. E aí foi questionar, ô prefeitura, como que você autorizou esse cara a fazer isso? A polícia deu uma bronca na prefeitura e a prefeitura ficou do lado da polícia. Mas eu não falei para ele fazer isso. Eu teorizei, mas eu não falei que era para ele fazer isso. Então, a própria prefeitura amarela foi pressionada pelo poder público. E aí você vai questionar com a Secretaria de Cultura, dá um endosso para a gente, né? Foi o momento da gente estar falando disso, de abuso policial, a gente precisa de um apoio, porque se eu talvez fosse no Rio de Janeiro, eu já tinha morrido, né? Não sei, mas aqui a gente percebe que é uma brecha, né? Quando a gente tem um sistema rico, branco,
do governo, nesse caso também, dar uma endossada, a gente acha a brecha que a gente tem para tocar nessa ferida. Mas é uma ferida muito difícil de colocar, porque, de fato, fica marcado, né? A gente não pode fazer essa coisa que se personificar, né, nesse front, né? Então, é uma coisa muito delicada, que, ao mesmo tempo, a gente entendeu que é uma hora de falar disso, né? De repente, a carona do que está acontecendo nos Estados Unidos, né, faça com que o mundo perceba também que aqui a situação no mínimo 10 vezes pior do que nos Estados Unidos. Exatamente. Eu acho que tem só uma análise de conjuntura também que eu acho que é complexa nessa questão dos contraditórios aí, que envolve, inclusive, uma pauta mais ampla, não só do grafite, que é o quanto que a cultura hip-hop, as culturas urbanas, jovens e submissas, elas vêm contribuindo para a construção de políticas públicas, né? E, inclusive, por exemplo, a gente falou aqui no campo da educação, tem a Lei 10.639, né? Prevê o ensino das culturas afro-brasileiras e africanas, e também as indígenas também nas escolas, e o hip-hop já vem se debruçando em cima disso para criar essas metodologias, enfim, tem vários exemplos disso, de pessoas que estão militando dentro da área do grafite, do hip-hop, até trazendo alguns exemplos aqui, como você trouxe, inclusive, das potências que vem surgindo aí, inclusive potências femininas. Tem a Abigail Cris, inclusive, que tem um projeto incrível, acabou de lançar um livro chamado A Pedagogia Hip Hop, né? Ela vem trazendo esses caminhos, né, de incidência dentro dos avanços das nossas lutas, né, pelo caminho do hip hop, né, meu? E assim tem tantos outros exemplos aí também, de pessoas que vêm também trazendo um acúmulo, mulheres e homens também. O grupo Opini, por exemplo, é um grupo muito forte dentro dessa pegada do grafite, que vem também pautando e discutindo as questões que envolvem a cultura hip hop, o grafite, não só como esse aspecto da bolha da arte, mas também enquanto aspecto antropológico da cultura, né? Como ele pode incidir, né? Enfim, tem muitos homens e mulheres, a Nenê Surreal, a Krika, né? Lembrei aqui dos alguns nomes, a Ziza, né? Várias mulheres e homens, o Bonga, o Dingos também, que é lá de Osasco, né? Tem muita gente que estão apresentando propostas bem propositivas, assim, e de avanço, né? Porque não é só na denúncia que a gente atua, a gente também está nos frontes também construindo estratégias para avançar, né? Show. Demais, gente. A gente chegou aqui no limite do nosso horário. Daqui a pouco é hora de afastar as cadeiras, de samba no pé. Mas queria agradecer muito aí, Mauritim. Sou fãzaço do trabalho de vocês e pela parceria de sempre que vocês somam com o Aro 60. Aí também passar aí para uma fala final e também para a Dani, que é a nossa MC, ela que comanda isso aqui. Mas valeu demais, gente. Quem acompanhou a gente também, quem fez comentário, quem fez pergunta, muito bacana. Não sei se deu para passar por todas, porque o papo foi fluindo aqui também. Mas é isso. Bom demais estar junto aqui, ainda que distante, mas distância física e não social. É isso aí. Valeu. Eu queria pedir para os meninos falarem para a gente aí como a gente encontra vocês nas redes sociais, né? Os trabalhos de vocês na internet. Manda aí pra gente, onde é que a gente acha? Pois estamos aí, acho que nos principais canais aí, né? Tem o site do Imargem, né? imargem.arte.br, né? Tem a página no Facebook, né? Tem o Instagram do Imargem, e no meu caso também tem tenho tudo isso também, eu tenho o meu Instagram é Rever a Cidade, e o Instagram do Imargem é Imargem. Enfim, estamos aí, tem coisa no YouTube, tem um pouquinho espalhadinho. Hoje a gente também, desde 2006 para cá, a gente vem só avançando na relação da coletividade. Então a gente virou uma associação, e aí tem alguns projetos também que vale a pena vocês acompanharem, que são projetos irmãos, parceiros, por exemplo, o projeto Navegando nas Artes. Então vale a pena procurar nas redes também, além do Ver a Cidade, @Imargem. Então procurem Navegando nas Artes. Tem também a Casa Ecoativa também, que é um espaço que a gente atua também com muita força também, espaço que lida com educação, permacultura, artes, cultura. Então procura nas redes também Casa Ecoativa. Tem mulheres muito incríveis também, que é o Cabe do Meu Prato, que lida com alimentação
né? E etc. Então, são alguns dos projetos aí que a gente está envolvido. A Unigraja também, além da Unigraja também, curte e acompanha a Unigraja. É isso aí, gente. Ó, vamos seguir aí todas as redes sociais, vamos compartilhar o trampo da galera. Alastra para geral, é gente nossa, é gente preta que precisa estar em todos os lugares. Então conta aí para todo mundo que esses 2 manos aí existem e que são muito importantes para a gente, para o nosso povo, certo? Ó, bate-papo requintado, hein? Muito obrigada. Valeu, gente. Importantes, Valeu, viu? A gente que agradece aí. Importantíssimo. Valeu, gente. Não esquece disso, não.